Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o retorno do Brasil ao mapa da fome. Irei fazer uma análise das condições socioeconômicas do país e também abordarei o porquê do retorno do Brasil ao mapa da fome. Então, moçada, vamos começar o nosso encontro analisando aqui esses mapas do Brasil em diferentes anos, onde é possível perceber o percentual de brasileiros por regiões que conviviam com a fome. Então, na tonalidade vermelho mais escuro, áreas onde a população que passa fome supera 10% da população absoluta da região. Na cor rosa intermediário, de 4 a 10%, e na cor rosa mais claro, inferior a 4%. Então, vocês podem perceber que no ano de 2004, os estados das regiões Norte e Nordeste possuíam mais de 10% da população inserida no mapa da fome. Aqui, no ano de 2009, repare que de 4 a 10% da população inserida no mapa da fome se encontrava nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repare que aqui e nós tínhamos os estados da região Sudeste inserido nesses dados. Em 2009 já não se encontrava mais. Em 2013, apenas os estados das regiões Norte e Nordeste possuíam de 4 a 10% da população passando fome. E foi o período exatamente que acabou resultando num dado melhor que não está aqui assinalado, que foi o de 2014, quando então a Organização das Nações Unidas havia retirado o Brasil do mapa da fome. Que fique bem claro que ao sair do mapa da fome, isso não quer dizer que não existiam brasileiros passando fome. Claro, a ONU ela considera fora do mapa da fome aqueles países que têm menos de 4% da sua população passando fome. Então, aqui no ano de 2018, você já vai reparar que os estados da região norte haviam retornado ao índice superior a 10% da sua população passando fome, e também a região centro-oeste, juntamente com a região nordeste, com 4 a 10% da população passando fome. Agora, em 2020, os estados da região norte receberam os estados da região nordeste, então passamos a ter um quadro até mais grave do que o de 2004, porque aqui os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul tinham de 4 a 10% da população brasileira passando fome. Então, o que eu quero mostrar a vocês que nesse período nós tivemos um momento de melhoria desse quadro socioeconômico da população brasileira e, posteriormente, esse quadro se deteriorou e, logicamente, que se agravou no ritmo mais acelerado em função da pandemia do Covid.
19, que causou o aumento substancial do desemprego em nosso país no ano de 2020 e também provocou uma queda da renda média do trabalhador brasileiro bastante significativa, assim como também ocorreu em outras regiões do mundo. Mas que fique bem claro que a pandemia do Covid-19 contribuiu, mas não pode ser considerada, em hipótese nenhuma, a única causa desse processo que está em curso no Brasil, que é um processo de empobrecimento da população brasileira, motivada por uma inflação que aumentou e a renda média do trabalhador brasileiro diminuiu. Então aqui nós temos, dados do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que mostra a evolução da cesta básica e a sua comparação, a inflação acumulada em 12 meses em percentual. Então você estabelece aqui de forma comparativa a inflação medida pelo IPCA e o aumento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica nesse período que se estende de setembro, de abril de 2021 a março de 2022, aqui faltou 2, abril de 2021 a março de 2022. Então aqui você vai ter o seguinte, observe só, que o IPCA acumulado até março de 2022 ficava um pouco abaixo dos 12%, enquanto que o valor da cesta básica havia aumentado mais de 21%. Ora, se o valor da cesta básica aumenta num ritmo mais acelerado do que, por exemplo, a inflação, tem algo aí que não está batendo. De repente, a metodologia de cálculo da inflação está errada, porque se nós pegarmos não só os produtos da cesta básica, como também outros produtos que compõem o índice inflacionário, como, por exemplo, tarifas públicas, verificaremos que a maioria dos itens subiram bem mais do que a inflação. Então, na verdade, eu tenho defendido essa tese piamente de que os índices inflacionários que são divulgados, não só pelo IBGE, como também por outros institutos, de certa forma, têm uma metodologia de cálculo que não retrata a realidade, muito menos o montante da perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora brasileira. Se o valor da cesta básica aumenta no ritmo maior do que a reposição salarial, há de se concluir que, a cada ano, a classe trabalhadora ela vai sofrendo um processo de perda do seu poder aquisitivo, e essa perda do seu poder aquisitivo vai comprometer o quê? Inclusive a compra dos alimentos básicos que são consumidos no dia a dia pelos trabalhadores e suas famílias. Então, uma coisa está intimamente atrelada à outra. Não tem como você desassociar esses fatos que estão sendo aqui mencionados. Então, vamos ver aqui um outro dado. A variação dos preços dos alimentos de março de 2020 a janeiro de 2022. Então, aqui nós vamos pegar um período em que nós convivemos com os efeitos da pandemia do Covid-19 e um período em que as condições, pelo menos aparentes, da economia começam a passar por um processo de normalização. Então, observe o seguinte, a variação de preços dos tubérculos, raízes e legumes nesse período, 126,3%. Ou seja,
um aumento absurdo. Eu estou falando aqui de alimentos básicos. Óleos e gorduras, 95,4%. Hortaliças e verduras, 80%. Frutas, 46,3%. Cereais e leguminosas, oleaginosas, 43%. Para quem não sabe o que é uma leguminosa oleaginosa, girassol, por exemplo, a soja e por aí vai. Aves e ovos, 40,4%. Açúcares e derivados, 35,6%. Leite e derivados, 32,8%. Carnes, 30,9%. Agora, se você somar um aspecto importante que você tem que inserir dentro desse contexto, que não foi só o aumento do desemprego gerado pela pandemia do Covid-19, que causou o aumento do número de brasileiros no mapa da fome. Você tem que levar em consideração o aumento substancial dos preços dos produtos alimentares consumidos pela população, e esse aumento ficou bem acima da reposição salarial, inclusive muitas categorias em 2020, inclusive a minha de professor aqui do Rio de Janeiro, professor da rede privada, não teve reajuste salarial em 2020, e em 2021 nosso reajuste salarial ficou bem abaixo da inflação acumulada, e nós estamos passando por um processo de achatamento salarial. Nós estamos em 2022, para que vocês tenham uma ideia, o nosso dissídio coletivo aqui no Rio de Janeiro, da rede privada, na capital, é no mês de abril, e até o momento, estamos no final de julho, não houve uma decisão sobre o reajuste salarial. O que eu quero dizer a vocês é que a partir do momento em que muitas categorias profissionais não tiveram reajustes, as que tiveram reajustes abaixo da inflação oficial, que não retrata fielmente os indicadores inflacionários, e a gente está vendo aqui através de dados que estão sendo publicados, que os produtos e serviços têm subido muito acima da inflação oficial divulgada por diferentes institutos. Na verdade, isso está implicando numa queda do poder aquisitivo. Essa queda do poder aquisitivo vai comprometer o quê? A capacidade da família colocar na sua mesa os alimentos necessários para atender às necessidades mínimas dos seus componentes, sobretudo aquelas famílias de trabalhadores assalariados que ganham 1, 2, 3 salários mínimos. Ora, se você colocar em prática a questão do aluguel, a questão do gasto com transporte, o gasto com as tarifas públicas, o gasto com alimentação, o gasto com saúde, o gasto com educação, mesmo estudando em escola pública, você tem algum gasto. Então, você vai perceber o seguinte, que os salários que boa parte da classe trabalhadora recebe no Brasil na atualidade são incompatíveis com as necessidades mínimas desses trabalhadores e das suas famílias. Isso acaba comprometendo também essa capacidade das famílias colocar na mesa os alimentos mínimos necessários para poder alimentar os seus componentes. Aqui nós temos um outro aspecto, uma tabela referente à cesta básica em 17 capitais brasileiras, a variação em 12 meses, né? Então, aqui para que vocês tenham uma ideia, na Grande São Paulo, essa cesta básica, aqui é dados de junho de 2022, que fique bem claro, tá? Essa cesta básica custava R$ 777. Para e pensa, cara. Para e pensa. Pô, o salário mínimo é um pouco superior a R$ 1.200, tirando o desconto aí do INSS. Você vai ter um salário mínimo inferior a R$ 1.200. Você está gastando quase R$ 800 para a compra de uma cesta básica. Ora, sobrando o quê?
algo próximo de R$ 400 para o resto das despesas. Então, se você partir da premissa que boa parte da classe trabalhadora e boa parte dos aposentados brasileiros ganha um salário mínimo, ou tem aquele grupo que ainda ganha até o salário mínimo, ou seja, ganha menos do que um salário mínimo, não tem como você atender às necessidades mínimas básicas da família. Então aqui você tem a cesta básica, São Paulo liderando aqui no topo, com a cesta básica mais cara. Em segundo lugar, aparecendo aqui Florianópolis com R$ 760. Depois Porto Alegre com R$ 754. O Rio de Janeiro em quarto lugar, R$ 733. E por aí vai. Aqui você tem a variação. Então você vai pegar aqui a variação do aumento do valor da cesta básica no acumulado de 12 meses, você vai perceber o seguinte, que essa variação da cesta básica, dos preços de capital para capital, o índice varia, vocês podem perceber aqui, mas o índice está acima da inflação oficial divulgada pelo governo, que é um outro dado importante para que vocês tenham noção daquilo que eu estou tentando fazer com que o pessoal que está assistindo ou vai assistir essa aula entenda, que a inflação ela não está retratando a realidade, ou seja, os produtos e serviços estão sendo reajustados, ou seja, estão subindo acima da inflação. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, a evolução do salário mínimo e da cesta básica. Isso aqui são dados do Procon São Paulo e Diese. Então, o que mais me assustou aqui, dentro desse contexto, o cinza claro aqui representando a cesta básica, então são dados que foram levantados de 2019, setembro de 2019 a maio de 2022, que chamou a atenção. Mas, professor, por que esse valor aqui está distorcendo do valor anterior? Porque são metodologias de cálculo e o que está sendo inserido aqui, na verdade, tem mais componentes do que aquilo que nós abordamos anteriormente. Então você vai perceber o seguinte, que o valor do salário mínimo já não cobre, por exemplo, a despesa da cesta básica de acordo com esses dados que estão sendo divulgados aqui. Repare, o salário mínimo em maio ficou R$ 14,12 abaixo do valor da cesta básica, R$ 1.226,12. O que vocês estão percebendo dentro desse contexto, que de acordo com os dados do Diese e do Procon de São Paulo, o que acontece? Ora, você percebe aqui, em setembro de 2019, no início da série, o piso salarial comprava uma cesta e sobravam R$ 258,93. Agora o salário mínimo, que é o piso, já não compra a cesta básica e o valor da cesta básica se encontra R$ 14,12 acima do salário mínimo. Então, o que a gente está percebendo com muita nitidez é que a classe trabalhadora brasileira está passando por um processo de empobrecimento e isso acaba se refletindo, consequentemente, na alimentação de parte dessa população, o que tem contribuído para que milhões de brasileiros hoje estejam se alimentando mal e tantos outros milhões de brasileiros estejam dentro do mapa da fome, de acordo com aquilo que foi divulgado recentemente pela Organização das Nações Unidas. Aqui nós temos, deu uma pulada aqui, perdão, a renda média do brasileiro é a menor em 10 anos. Então, o objetivo desse gráfico aqui é mostrar, são dados do IBGE, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a evolução da renda média do trabalhador brasileiro, que porventura
é muito baixa quando comparada à renda média dos trabalhadores, por exemplo, dos países desenvolvidos. Então, nós tivemos aqui uma evolução da renda média, né? Veio subindo até esse ponto mais alto aqui em 2019, mas a partir desse momento nós tivemos, né, uma queda substancial dessa renda média. Ok, essa renda média do trabalhador brasileiro, ela caiu em função do aumento do desemprego, aquilo que eu disse, né? Não só o aumento do desemprego, mas a necessidade do lockdown para conter a propagação da pandemia do Covid-19 também paralisou boa parte da economia informal. Muitos brasileiros ficaram dependendo do programa de ajuda do governo federal para pelo menos colocar alguma comida dentro de casa, e também das doações feitas por várias entidades para socorrer as famílias mais necessitadas. Então você vai perceber que a renda média do brasileiro, ela caiu drasticamente a partir principalmente de 2020. Agora, em 2022, ela teve uma ligeira recuperação, até mesmo porque começaram a ocorrer reajustes salariais e também a taxa de desemprego começou a recuar, e isso sinalizou um aumento bem tímido, né? Em outubro de 2021 estava em R$ 2.510, janeiro, março passou para R$ 2.548, houve um acréscimo aí de R$ 38. Em tese, esse acréscimo também está atrelado ao aumento do salário mínimo e a reajustes salariais que ocorreram em algumas categorias profissionais, e somando-se a esse fato também a redução da taxa de desemprego, que está proporcionando, né, um ligeiro aumento da renda média. Agora você tem que olhar o seguinte: você não analisa esse gráfico aqui de uma forma simplória, simplista, não. Você tem que ver que esse período, né, aqui que está assinalado, você tem uma inflação acumulada. Então, se você pegar a inflação de janeiro-março de 2012, acumulada até janeiro-março de 2022, essa inflação acumulada aí pode ter certeza que passou de 50% a 60%, bem mais acima do que isso. Então, se você jogar essa inflação acumulada de forma a reajustar o valor da renda média de janeiro a março de 2.581, essa renda média seria muito superior, por exemplo, aos R$ 3.000. Então, o que você tem que perceber é que dentro desse período a classe trabalhadora vem passando por um processo de empobrecimento que, consequentemente, tem prejudicado milhões de famílias de brasileiros. Aqui nós temos o rendimento domiciliar per capita por regiões. Então, mais uma vez aqui, o gráfico mostrando, né, essa queda do rendimento médio, que se acentua a partir de 2019. Aqui nós temos dados até 2021. Então, mais uma vez, retratando aqui o problema que a pandemia gerou e contribuiu para que essa renda média do trabalhador brasileiro sofresse uma redução. Agora temos que destacar que essa queda da renda média, ela é fruto de um conjunto de fatores combinados que não estão única e exclusivamente associados aos efeitos da pandemia do Covid-19. Então, são fatores também estruturais da nossa economia brasileira, a precarização das relações de trabalho com a reforma trabalhista de 2017. Isso tem também contribuído para achatar o salário de muitos trabalhadores em diferentes categorias profissionais, enfim. Aqui nós temos o valor bruto da produção de produtos agropecuários. Por que eu coloquei isso? Porque quando você fala da fome, uma coisa é você falar da fome num país que não tenha o tamanho do espaço agrário que o Brasil tem. O Brasil
é o país que detém a maior extensão de terras agricultáveis do planeta. O Brasil é o quinto país em extensão territorial, mas os países maiores do que o Brasil, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, possuem partes dos seus territórios impróprios para a produção agropecuária. Sendo assim, entre os países de grande extensão territorial, nenhum país do mundo tem a quantidade de terras agricultáveis que o Brasil possui. O Brasil é, na atualidade, o quarto maior produtor mundial de alimentos, ficando atrás, por exemplo, da China, Índia, Estados Unidos. Tudo bem que a China e a Índia precisam mais do que nunca produzir muito, até mesmo porque são os dois países mais populosos do mundo, mas não é isso que nós estamos abordando aqui. Estamos falando da questão do Brasil ser um grande produtor de produtos agrícolas, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, que não poderia, em hipótese nenhuma, estar dentro do mapa da fome. Então, se nós tivéssemos, uma política agrária mais adequada ao atendimento das nossas necessidades básicas, se nós tivéssemos, por exemplo, uma política que permitisse eliminar a presença do atravessador, porque muita gente não sabe, mas boa parte dos alimentos que nós consumimos nas cidades, eles saem do campo, no caso, por exemplo, dos alimentos básicos que provêm predominantemente da chamada agricultura familiar, eles saem de lá 2, 3 vezes mais barato do que o preço que nós pagamos nas cidades. Por quê? Nesse caminho entre o campo e a cidade, você tem a figura do atravessador, que é o cara que compra do pequeno produtor aquilo que ele produz e vende por um valor bem acima do que aquele que ele pagou para adquirir esses produtos, encarecendo todo o processo. Então, da produção até o consumo, tem muitos alimentos que sofrem reajustes superiores a 100, 150, 200%, por causa principalmente da figura dos atravessadores. Então, é preciso que se entenda também que parte do alto valor, por exemplo, que nós pagamos pela carne, pelo óleo de soja e outras commodities agroindustriais, que são produtos agrícolas que passam por um processo de beneficiamento industrial e são exportados para vários mercados do mundo. Então nós temos o problema da dolarização, de cobrar internamente o valor que é cobrado no mercado internacional, que é pago pelo mercado internacional. Então, o Brasil, ele atualmente é o maior produtor mundial de soja. Você não pode estar pagando o preço por 1 litro de óleo de soja que se paga hoje no Brasil. O Brasil detém um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do mundo. O Brasil é um dos maiores criadores de gado do mundo. Não podemos pagar o valor da carne que países que não são grandes produtores e que dependem da importação pagam. O Brasil é autossuficiente da produção de carne, é um grande exportador para vários mercados do mundo. Então, essa questão de dolarizar também os preços dos alimentos, porque nós temos que, entre aspas, equipará-los aos preços do mercado internacional. Nós pagamos uma conta que muitos não têm condições de arcar, porque os salários dos trabalhadores brasileiros, além de serem mais baixos do que a média dos salários pagos, por exemplo, nos países de maior desenvolvimento, em média, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 vezes maior no exercício da mesma função, que fique bem claro, Um trabalhador, por exemplo, na Alemanha, no exercício da mesma função,
de um trabalhador brasileiro ganha em média 12, 13 vezes mais. Então, na verdade, ao pagarmos um preço que é praticado no mercado internacional, isso penaliza as famílias de trabalhadores brasileiros que têm extrema dificuldade de levar para a mesa da sua casa os alimentos mínimos necessários para que os componentes da sua família possam ter uma alimentação adequada. Ora, se vem a fome, tem brasileiro que diz o seguinte: está economizando o almoço para poder jantar. Tem brasileiro que está trocando o almoço ou a janta por lanche porque não tem dinheiro. Ora, nós temos que rever essa política econômica, nós temos que rever as estratégias para podermos enfrentar essas adversidades. Mas, professor, mas a alta do petróleo, ela impactou também o setor agrário, os fertilizantes ficaram mais caros, o óleo diesel ficou mais caro. Aqui no Brasil, muita coisa é transportada pelo transporte rodoviário. Se o frete fica mais caro, o preço final é repassado para o consumidor. Eu entendo tudo isso. Agora, por que o petróleo, os derivados do petróleo ficaram tão mais caros aqui no Brasil? Em parte porque não somos autossuficientes na produção de óleo diesel. Se não somos autossuficientes, deveria haver uma política estratégica de Estado para ampliar a capacidade das nossas refinarias. Claro que você não vai resolver essa temática de um dia para o outro, mas você tem que ter um plano estratégico nesse sentido. Ou simplesmente estimular a ampliação da produção do biodiesel, que pode substituir o óleo diesel, não de forma completa, mas pelo menos reduzir a dependência da sua importação. Se nós adotarmos políticas estratégicas no sentido de minimizarmos os impactos que a alta do preço do barril do petróleo teve no mercado internacional, recentemente especulado pela questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ora, nós já tivemos, por exemplo, o barril do petróleo lá atrás, em 2008, por exemplo, o barril do petróleo chegou a 147 dólares. Hoje o barril do petróleo atualmente está beirando os 100 dólares, ou seja, bem mais barato do que era há 14 anos atrás. Ora, e o preço dos combustíveis e derivados bem mais caros do que se pagava lá atrás. Então, existe aí também uma ação especulativa que acaba causando a alta dos preços dos derivados do petróleo, que, de certa forma, direta e indiretamente, vai também impactar no preço final, não só de alimentos, como também de outros produtos que utilizam, por exemplo, fertilizantes químicos derivados do petróleo, agrotóxicos derivados do petróleo, também o óleo combustível e por aí vai, o pneu do trator, o pneu do caminhão, isso também é feito com derivado de petróleo e a gente sabe que, de certa forma, existe algum tipo de impacto dentro desse contexto. Agora, a gente não pode ficar buscando desculpas para um país que tem tanta terra agricultável, que é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, e pagarmos um alimento tão caro que é incompatível com o rendimento médio de boa parte das famílias brasileiras. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Aqui é uma aula, não tem conotação política contra A, B ou C, tá entendendo? É apenas uma abordagem sobre o tema. E se você tiver o bom senso, se tiver dúvida, pergunta. Se tiver o bom senso, pesquise. E você vai encontrar as respostas que eu estou dando no transcurso dessa aula. Valeu, moçada! Vamos torcer para que essa tempestade passe logo, que as coisas se normalizem no Brasil, porque, independentemente de quem venha a ser eleito nas próximas eleições de outubro, novembro, que Deus, que Deus ilumine, se for o atual, se for outro, que Deus ilumine a próxima gestão, que o governo busque as soluções, as alternativas, para que nós possamos sair desse marasmo, um país tão rico em recursos naturais, um país tão rico em terras, o clima favorável em boa parte do território brasileiro à agricultura,
e está convivendo com tantos irmãos passando fome nesse exato momento. Aquele que puder, dentro da sua possibilidade, ajudar os brasileiros mais necessitados, ou através da doação de uma cesta básica, até mesmo comprando 1 quilo de arroz, feijão, doando para essas entidades que distribuem alimentos para as famílias mais necessitadas, faça isso, porque nós temos que não só despertar o nosso princípio cristão para quem for cristão, e também para outros que acreditam em outras ou professam outras religiões, nós temos que aflorar o amor, a caridade que podemos fazer pelo próximo como forma de, pelo menos, aliviar o sofrimento de milhões de brasileiros que nesse exato momento estão passando fome. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia, compartilhando e se inscrevendo no canal, compartilhando minhas aulas. E esse tema, ele está muito evidente, podendo cair tanto na prova da SpaceX, como também em provas de vestibulares, inclusive do próprio Enem. Aqui eu deixo, para finalizar o nosso encontro, mais uma vez, os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo de graça para vocês os PDFs com as matérias cobradas nos concursos. Valeu, moçada? É só pedir o acesso, entrar na área de arquivo e estudar sem custo nenhum. Eu não vendo material. O que eu faço é para ajudar aqueles que estão se esforçando a realizar o seu sonho, conquistar o seu sonho, sua meta de vida. Então, o meu canal não é monetizado. Eu peço para ajudar a divulgar como forma de alcançar um número maior de pessoas. Não objetivando dinheiro, porque meu canal não é e não será monetizado. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!